Bom dia, sou a Isabela e hoje eu vou apresentar para vocês esse artigo da Radiographics, que numa tradução livre se chama Papel do ultrassom Liradis no algoritmo Liradis. Primeiramente falando sobre o Liradis em si, ele é essa proposta que surgiu em 2011 de padronização da avaliação do fígado e do laudo para pesquisa de HCC. Surgiu em 2011 com a proposta apenas para tomo e ressonância, e em 2017 foi adicionado a ultrassonografia ao algoritmo dele. Hoje, e atualmente o algoritmo é esse que está mostrado aqui. São 4 tipos de Liradis, e o ultrassom ele entra aqui como um método de rastreio e vigilância para HCC. Então, por que o rastreio e vigilância em HCC? O carcinoma hepatocelular é a quinta neoplasia mais comum do mundo e a segunda causa de morte por câncer em homens, e 80% desenvolve-se num contexto de doença hepática crônica e cirrose. E estudos prévios mostraram que a sobrevivência em 1 ano após diagnóstico tem uma melhora significativa em grupos de rastreamento, em comparação com grupos que têm diagnóstico por sintomas ou diagnóstico incidental, e há uma redução importante na mortalidade nesse grupo. Os métodos de rastreamento que existem são a ultrassonografia, que é bastante disponível, tem uma boa citação, segurança, bom custo-benefício e uma sensibilidade de 84%. E outras propostas são a alfa-fetoproteína, que é controversa, e a tomo e ressonância, que ainda carecem de estudos sustentando o uso desses métodos como o rastreamento. Então, portanto, o HCC ele é uma doença que ele preenche os critérios para a implementação de um programa de rastreamento sugeridos pela OMS. É uma doença comum, com morbidade e mortalidade significantes, tem uma população-alvo para o rastreamento, ele é detectável em estádio inicial e assintomático, o tratamento é efetivo em estádio precoce pode reduzir a mortalidade pela doença. Os exames disponíveis para o rastreamento têm alta sensibilidade e especificidade, e ele tem um bom custo-benefício. Diversas sociedades, grupos propõem o rastreamento para HCC em diferentes populações de risco, mas assim, basicamente todos com hepatopatia, e o método de ultrassom, todos propõem o uso de ultrassom como rastreamento e um intervalo de 6 em 6 meses. Então, nesse contexto, foi proposto o método de ultrassom Liradis para rastreamento, e vamos começar falando da população-alvo que ele propõe. Ele recomenda o uso do Liradis ultrassonográfico para pacientes adultos com cirrose de qualquer etiologia, com TIA por A ou B, homens asiáticos não cirróticos com vírus B acima de 40 anos e mulheres asiáticas não cirróticas com vírus B acima de 50 anos, negros não cirróticos com vírus B e pacientes não cirróticos com vírus B e história familiar de CHC. E também ele menciona que essa população-alvo pode ser alterada conforme a região do mundo e a prevalência do vírus B e vírus C. É importante lembrar que a população proposta para o método ultrassonográfico não é a mesma que é proposta para tomo e ressonância. Então, alguns pacientes eles podem ser indicados de fazer um ultrassom Liradis, mas então, quando forem fazer um método de tomo e ressonância, o Liradis tomográfico não pode ser aplicado, e vice-versa. Alguns pacientes eles podem ter indicação de fazer uma tomo-ressonância avaliada pelo sistema Liradis e não ter feito um ultrassom Liradis. Começando pelas recomendações técnicas, o Liradis sugere que a gente use os parâmetros da prática do ACR e os padrões técnicos para desempenho da ultrassonografia do abdômen e do reto peritônio, sempre comparar com exames anteriores de qualquer método, quando possível. O paciente deve estar num jejum de 4 a 6 horas. O ultrassonografista deve estar ciente de que ele tem a possibilidade de variar o decúbitus, a apneia e a janela subcostal e intercostal para melhorar a visibilidade do exame.
sempre otimizar os parâmetros, né, frequência, ganho, foco e harmônica, e também está ciente de que ele pode usar o Doppler e Cineloops. O LIHADS traz bem padronizado assim, quais são as janelas que devem ser avaliadas, que basicamente são, num corte transversal, avaliar a confluência das veias hepáticas e a veia porta, 2 lugares bem especificados no lobo esquerdo, mais 5 no lobo direito, todos no corte transversal, e depois mais 7 cortes no longitudinal, correndo todo o fígado, também com parâmetros bem delimitados. Outras avaliações e procedimentos opcionais durante a ultrassonografia de LIHADS é registrar o tamanho do baço, documentar a presença e grau de ascite, usar um transitor linear para avaliar a nodularidade da superfície e fazer imagem cine. Frente ao achado do fígado, o LIHADS orienta que a gente obtenha imagens em modo B e com Doppler colorido, em cortes de imagens transversais e longitudinais. Deve ser registrado o tamanho de cada achado em três dimensões, registrado o quilólogo que está envolvido e segmento de Cournot, a proximidade de relação dessa alteração com os vasos, a cápsula hepática e os ductos biliares, e se há fluxo arterializado dentro de uma veia ocluída, que seria a caracterização de trombose tumoral. Indo então para o exame em si, antes de avaliar as alterações, o LIHADS ele orienta que a gente faça uma avaliação da visualização que você tem daquele fígado por meio de um score. Ou seja, ele sugere que você avalie assim, se esse exame aqui ele é limitado, ele é moderadamente limitado, ou se ele é um exame ótimo, que você consegue visualizar bem todo o fígado, porque isso define a sensibilidade do exame. E é influenciado por fatores extrínsecos, que pode ser a interposição de alças, costelas, pulmão, ascite, obesidade, ou mesmo um paciente não colaborativo, que não faz apneia, essas coisas. E fatores intrínsecos, que são o próprio fígado, que mesmo que todo o resto esteja bem, a gente mesmo assim não vai conseguir avaliar bem esse fígado, que é um fígado esteatótico, que tem um parênquima muito heterogêneo. O score de visualização A é o que não tem limitação mínima ou nenhuma limitação, ou seja, é um parênquima difusamente homogêneo ou minimamente heterogêneo, que tem uma mínima atenuação do feixe acústico, ou sombra acústica posterior por costela ou alça, e um fígado todo bem visualizado. E isso leva a uma baixa ou nenhuma probabilidade de afetar significativamente a sensibilidade. Aqui 2 exemplos de score de visualização A, um fígado minimamente heterogêneo, um fígado um pouco esteatótico, mas que a gente consegue visualizar bem ele inteiro. O score de visualização B é um parênquima moderadamente heterogêneo, que pode ter a presença de inúmeros pequenos nódulos subcentimétricos de fundo, ou que determina uma moderada atenuação do feixe. Ou no caso de ter sombra por costela ou alça, mais de 50% do fígado é visualizado. E essas limitações podem obscurecer pequenas lesões. Aqui é um exemplo de score visualização B, um fígado moderadamente heterogêneo, com vários pequenos nódulos de fundo, e um fígado que determina a moderada atenuação do feixe, mas mesmo assim a gente consegue enxergar a sua margem posterior. E o score de visualização C são alterações que causam limitação acentuada do exame, ou seja, um parênquima muito heterogêneo, com distorção da anatomia e uma acentuada atenuação do feixe acústico. E por conta disso e de outras coisas, menos de 50% do fígado é visualizado. Essas alterações reduzem significativamente a sensibilidade para avaliação de lesões focais, porém, elas não determinam alteração na conduta LIHADS, ou seja, que é baseada só na categoria ultrassonográfica que a gente vai falar depois. Então, aqui exemplos de score de visualização C, um fígado muito heterogêneo, com uma distorção na anatomia, e aqui um fígado muito esteatótico, que a gente não consegue visualizar bem
a região mais posterior do fígado. Então, agora já vimos o score de visualização, que vai dizer a nossa sensibilidade para o exame, e agora vamos falar da categoria ultrassonográfica em si do paciente. É uma categoria só por exame, independente da quantidade de nódulos, e ele pode ser negativo, sublimiar ou positivo, né? Categoria 1, 2 ou 3. A categoria 1 é negativo, ou seja, pode ser um fígado sem achado algum, ou um fígado que tem achados que são definitivamente benignos, como uma área pulpada de esteatose, cisto simples, focos de calcificação, ou hemangiomas que já foram caracterizados em exames prévios, tomorressonância. Então, não há evidência de CHC nessa ultrassonografia, e a sugestão é controle de rotina em 6 meses. Aqui alguns exemplos de categoria 1, uma área pulpada aqui de esteatose, adjacente à vesícula biliar, um cisto simples e um foquinho de calcificação. Tudo isso seria a categoria 1. Sobre a categoria 2, que é considerada sublimiar, ou seja, são achados menores de 10 milímetros de diâmetro, não definitivamente benignos. São achados que precisam de controle ultrassonográfico a curto prazo, e é sugerido fazer um controle de 3 a 6 meses por até 2 anos. Após 2 anos, se a alteração está estável, ela sofre um downgrade para a categoria 1, e se durante esses 2 anos for observado um crescimento para maior ou igual a 10 milímetros, ele vira a categoria 3. Então, aqui temos um exemplo de um nódulo hipoecóico que media 7 milímetros, foi considerado categoria 2. E um nódulo hiperecóico de 8 milímetros, também considerado categoria 2. Essas duas alterações foram acompanhadas, né, de perto por 2 anos. E esse nódulo aqui hiperecóico, ele sofreu um crescimento em 6 meses para 11 milímetros, sendo, portanto, convertido numa categoria 3. E, por outro lado, esse daqui, estável há 2 anos, considerado uma categoria 1. E a categoria 3 é um exame positivo, ou seja, são achados maiores de 10 milímetros de diâmetro, não definitivamente benignos. Pode ser um achado sólido focal, que é basicamente um nódulo, e essas outras áreas aqui que eu vou descrever, que elas são todas sugestivas de que possa haver um HCC infiltrativo naquela região. Uma área de heterogeneidade, limites mal definidos, áreas com margens determinando sombra acústica, uma área de perda da arquitetura normal do parênquima, ou uma área de distorção vascular. E também é considerado categoria ultrassonográfica 3, uma nova trombose venosa da porta. Esses achados, eles precisam de complementação com um exame contrastado multifásico, ou seja, sugere-se realizar uma tomorressonância ou ressonância assim que possível. Então, exemplos de categoria 3, um nódulo hipoecóico de 14 milímetros, uma área de distorção arquitetural com margens que determinam sombra acústica, e uma trombose de porta que é nova em relação a exames anteriores. Em caso de dúvida, o Lihads orienta que você sempre escolha a categoria que reflete a maior suspeita, ou seja, 3 sobrepõe-se sobre a 2 e 2 sobre a 1. E sobre a prática clínica, o artigo ele traz uma experiência que eles observaram que em 2017 o Lihads, quando ele foi proposto, ele já foi adotado por 7 instituições acadêmicas de radiologia nos Estados Unidos, porém destacando-se que eram lugares acadêmicos. E também em outras instituições que não eram tão voltadas para estudo, houve uma maior dificuldade de implementação. E foram usados em métodos e ritmos diferentes. Houve uma certa resistência, assim, em alguns casos, para aceitação pela equipe clínica ou pela mesma a equipe de radiologistas, e a aceitação era maior quando a ideia era transmitida por um radiologista com forte vínculo com a equipe clínica. E foi necessário, nesses casos, reforçar os benefícios do uso do ultrassom Lihads e alinhar as opiniões dos envolvidos.
e ele recomenda que sempre que se implementa o ultrassom Lihades, use um modelo de laudo estruturado que pelo menos fique disponível para o radiologista que está realizando o exame, para ele se orientar quanto ao que fazer. E o objetivo da ultrassonografia do Lihades em si é atingir o grau de difusão e aceitação que o BIRADS já tem. Aqui na Unifesp, em 2017, já começamos a tentar implementar o uso do ultrassom Lihades para rastreamento, que o ultrassom de rastreamento já era adotado previamente pelas equipes clínicas, porém era um exame não direcionado, era o exame de abdômen superior simples. E em 2017 começamos a usar o método Lihades com um laudo estruturado aqui exemplificado. E até agora ainda está em fase de implementação, né? Não são todos os exames de rastreamento que é usado a ultrassom Lihades, e também não são todos os residentes que têm treinamento para realizar essa ultrassonografia. É isso, obrigada. Só mexi, não tá. Agora com som, né? Desculpe. Então, dizia que se vocês tiveram aí a curiosidade de olhar o artigo original, a Isabela fez uma compilação bastante boa, condensou, né, algumas imagens que a gente estaria lendo em separado, fez aqui a tradução muito adequada das tabelas, né? Então ficou de uma compreensão bastante simples, embora a gente possa tentar explicitar quais foram as dificuldades pré-Lihades, ultrassonográfico, e quais são agora as dificuldades que se impõem uma vez que a gente adotar essa categoria aqui de categorização, né, de rastreamento. Então vou começar novamente enfatizando o próprio título, não é? Que trata da ultrassonografia Lihades, que foi uma publicação em paralelo ao Lihades realizado por tomografia e por ressonância, né? Então isso já causa uma certa curiosidade, né? Por que a gente não adotou a metodologia juntamente com a tomografia e com a ressonância, já que tradicionalmente se usava ultrassom com ou sem alfa-fetoproteína, né? Em geral com a alfa-feto, no rastreamento de HCC, principalmente na Ásia. Então a gente vê que na descrição do artigo eles omitem um pouquinho da história, né? Já existia o rastreamento por ultrassom tradicional, né? E a literatura era bastante heterogênea quanto a resultados. Então parecia que era muito bom na Ásia, de alguma forma mais útil, e no Ocidente menos, né? Seja pela prevalência de HCC na Ásia, se vocês separarem até como grupo de risco, há uma diferenciação, se o paciente é asiático ou não, seja pela questão da disponibilidade ou da técnica do exame, né? Então é interessante que em algum momento se olhou para o ultrassom como uma parte aí, uma opção do rastreamento. Ele cita o termo algoritmo, né? Que também é bem interessante de pensar, porque a gente está habituado em livros textos a olhar algoritmos no sentido de raciocínio diagnóstico ou de indicação de outros métodos complementares, ou ainda de conduta, né? Então, aqui o ultrassom ele ocupa um espaço intermediário, diferentemente do Lihades completo, em que você simplesmente vai indicar um método complementar, né? Que seria a tomorressonância, como a Bela colocou aqui, né? Então, o grau de responsabilidade aqui é proporcional à fragilidade do método, né? Se o ultrassom tem uma reprodutibilidade menor, por outro lado, ele só é uma ajuda para tentar antecipar a indicação de um
de um exame de tomografia ou ressonância que tem as suas limitações de disponibilidade ou de custo, né? Então, eu acho que é bem colocado esse ultrassom no algoritmo de forma geral. E se vocês pensarem aí no algoritmo, que eu também gosto de refletir sobre isso, alguns algoritmos são incompletos, né? Você vê que tem lacunas. Ou, quando não tem lacunas, te obrigam a tomar uma conduta que você não concorda, né? Então, talvez a gente se remetendo a instituições universitárias ou a medicina baseada em evidência, no sentido de ter regras gerais, né? Mas lembrando para vocês que a prática tem que ser sempre para um específico paciente que você está tentando ajudar, né? Então, vou dar um exemplo clássico para vocês, que me incomoda muito, já citamos isso em outras reuniões, que é, por exemplo, a classificação de Bosniak no que se refere ao Bosniak 3. Né? A gente faz a classificação e, na indicação clássica de terapêutica, o Bosniak 3 seria, então, aquele que seria operado. Né? E muitos colegas não operam o Bosniak 3, acompanham. A classificação nova deu um pouquinho de downgrade para aqueles antigos Bosniak 3. E a gente vê que alguns autores começaram a sugerir que a gente colocasse tamanho, né, como critério. Então, se ele é maior que 4 centímetros, por exemplo, né, deveria ter uma conduta mais agressiva, e menor poderia ser sujeito a follow-up, que tem uma lógica também, né? Assim, se ele é menor, provavelmente ele é menos, está num estádio mais precoce, né? Então, é interessante a gente pensar no algoritmo com alguma crítica, né? Nem sempre o algoritmo resolve o nosso problema. Muito bom. A Isabela colocou aqui também muito cuidadosamente, até no título, né, de alguns slides, a diferença de rastreamento e vigilância. Isso também é uma coisa interessante, porque o rastreamento, no inglês, seria o screening, né? E a vigilância, o surveillance, né? Será que tem diferença? Os autores usam com certa sobreposição, né? Eu entendo assim, o screening é para aquele absolutamente sem sintomas, né, que faz parte do grupo de risco, sim, mas sem sintomas, então ele é mais abrangente. Tá? Então, para pensar aqui num caso específico, num outro exemplo, seria um screening, um rastreamento de neoplasia de próstata a partir do PSA e do toque retal. Né? Então, seria mais universal e para pacientes assintomáticos. Vigilância tem um pouco mais a ver com uma lesão previamente conhecida, né? Que é o caso aqui de você ver no ultrassom e fazer a vigilância a partir da existência do nódulo no ultrassom, né? Então, aqui cabe bem o que você aqui teve o cuidado de manter, né? Que seria o termo vigilância. No caso da próstata, existe o protocolo de vigilância ativa, né? Você sabe que ele tem neoplasia, clinicamente não significante, e você fica na obrigação de acompanhar, porque de um momento para o outro pode aumentar a agressividade da doença. Tá? Então, só para quando vocês forem ler, lembrarem um pouquinho da diferença aí de rastreamento e vigilância. Né? Existe uma coisa acadêmica que às vezes vocês podem ouvir de algum lugar aí, que seria, em termos aí mais da tradução para o português, né? Rastreamento como tradução de screening, né? E como entendido como verbo, né? Então, atitude aí de rastrear, né? E rastreio como um substantivo, né? Realizo rastreio, né? Rastreamento é uma ação. Não dá na mesma, certo? Mas, assim, as duas palavras são usadas bastante frequentemente. Alguns acham que rastreio seria uma palavra mais adequada. Eu acho indiferente. Muito bom. Outra coisa que eu tenho comentado, às vezes até com pacientes, que é uma coisa que chega a ser irritante, né? Por que você tem uma classificação Lihads que foi proposta aí em 2017, né? E de repente você tem uma atualização em 2018? Né? Assim, se a gente tiver toda a classificação atualizada ano a ano, né? Não há fellow que dê conta, né? Assim, você vai ter que estar permanentemente ligado aí nas propostas. A explicação é que eles quiseram alinhar o Lihads radiológico, os americanos chamam de LIRADS, né, a classificação da Associação Americana para Estudos de Doença do Fígado, a ASLD, e tinha alguma discrepância.
Então fizeram lá o congresso, né, da Associação Americana e chamaram radiologistas e aí resolveram então que valia a pena condensar e fizeram então essa proposta no ano seguinte. Né? Para o ultrassom não mudou nada, porque não foi atualizado em 2018. Né? Para a tomografia de ressonância tem alguns critérios que foram modificados, poucos, mas foram. Muito bom. Vamos falar um pouquinho da população-alvo, que é um assunto também muito interessante, né? Uma chamada aqui do seu artigo que é bem bacana. Você especificou ali, né, na lista, uma lista meio cansativa, a gente pode, depois caso a caso, né, conforme vocês forem vivenciando, é legal, isso é excelente a gente passar de novo. Então tem uma lista que serve para uma proposta global, certo? Porque, por exemplo, sugere que a gente use aqui como critérios, né? Cirrose, e depois, quando a gente trata do grupo não cirrótico, paciente asiático, né? Com vírus B, não cirrótico. Ele tem hepatite B, né? Ativa, e aí diferencia-se ainda em homem ou mulher de acordo com a idade. Né? Quer dizer, é muito específico para o nosso meio. Né? Porque na Ásia a disseminação de hepatite B é muito maior do que no Ocidente. Então eles têm um olhar um pouco mais rigoroso. Tá? Da mesma forma, a população negra não cirrótica com hepatite B. Né? Então isso traz alguma dificuldade para a gente selecionar. Muito bem. Novamente aqui, a Isabela teve o cuidado de colocar, né, dependendo da região geográfica, porque, como a gente falou, aquela associação de estudos de doenças do fígado é americana, né, essa que juntou com o Larry Radis, e tem várias outras propostas no resto do mundo. Quando você vai preparar uma aula disso, é muito complicado, porque você não consegue juntar todas as propostas. Né? Sempre vai ter uma exceção. Então, aqui ficou bem compilado. Né? Adultos com cirrose de qualquer etiologia. Então, cirrose é um critério. Ponto. Fácil. Né? Adultos com infecção viral crônica por hepatite B. Acho que é fácil também. Hepatite B tem uma presunção aqui de HCC maior, né, do que os outros pacientes. E tem uma lista um pouco maior do que essa, se a gente colocar, né, na Associação Americana. Exposição a agrotóxico, né, outras mais raras aí, certo? Mas essa compila bem. E, por fim, essa que é complicada. Ó. Adultos com infecção viral crônica por hepatite C, mesmo na ausência de cirrose. Se você pegar isso no Lihades formal aí, abrangente, né, não está incluído. Seria cirrose, né, com hepatite C. Quer dizer, cirrose estabelecida, né, mesmo que seja hepatite C. Hepatite C, isoladamente, não entraria no critério de rastreamento. E a gente aqui faz, em geral, inclui hepatite C. Por quê? Porque tem tratamento, porque o prognóstico é melhor, né? E aí vai. Tá? E aí vou ilustrar com um caso que eu relatei aqui do departamento essa semana. Eu vi um exame um pouco antigo já, e tratava aí de uma paciente com hepatite C que fez o tratamento antiviral e não conseguiu reverter a contagem viral. Tá? Então, tratamento ineficaz. E fez ressonância para fazer o rastreamento de HCC. Quer dizer, não seria uma candidata ideal para ser feito o exame nos moldes formais. Tá? E aí, ela tem uma elastografia com um resultado F4. Será que a gente deve presumir que ela tem cirrose porque ela tem hepatite C e elastografia, ou será que a gente precisa esperar um anatopatológico? Né? A gente tem a tendência aqui na escola de fazer bastante biópsia, nos casos adequados, né? Por outro lado, ela era Child A, né? Então, se fosse hepatopata cirrótica, ela teria uma condição clínica que daria tempo de fazer esse rastreamento com mais calma, né? Difícil decidir esse tipo de coisa, né? Então tem que ser intra-institucional o protocolo. Tá? Então isso não tem problema, você decide da forma que quer, como a Isabela colocou aqui, dependendo da região geográfica. O problema é quando você lauda para qualquer pessoa. Né? Então vou te dizer o outro caso que me deixou mais com dúvida, dessa semana também.
a indicação clínica, que é repetitiva no prontuário, é cirrose por esquistossomose. Né? Em teoria, não existe cirrose por esquistossomose, são condições diversas. Né? A esquistossomose não tem lesão do hepatócito. O que existe muito é a concomitância de esquistossomose com outros fatores de cirrose, seja álcool, seja vírus. Né? Então, é muito estranho que uma solicitação médica dos nossos ambulatórios, né, em particular na área do transplante, esse caso, viesse com uma hipótese de cirrose esquistossomótica. E aí a consequência é que um exame anterior tinha um Liradis descrito, né, porque a pessoa tomou essa cirrose como verdadeira. O que eu gosto de colocar, se você tiver algum pudor aí de escrever o Liradis, né, de uma forma mais abrangente assim, eu coloco Liradis tanto na dependência dos fatores de risco estarem preenchidos, né, porque o prontuário frequentemente está incompleto. O paciente externo, você dificilmente sabe se ele tem doença de base. Né? O mesmo acontece para a elastografia. A elastografia deveria ter valores de corte a depender da doença de base. E a gente frequentemente não sabe. Né? Então, uma dica aí para vocês, se for usar o Liradis, tente documentar se ele tem doença viral, se ele tem cirrose, qual a doença viral. Né? E caso não haja documentação, procura fazer algum comentário. Né? Aplicável, o Liradis, caso aquele fator de risco, no caso cirrose ou hepatite B, estejam preenchidos. Tá? Um pouquinho de chatice aqui, mas só para vocês observarem isso aí. Tá? Muito bem. Talvez eu queira enfatizar aqui o que a Isabela incluiu aqui na apresentação. Você coloca novamente naquele da técnica, como é que a gente faz o rastreamento. Já adiantando que tem aquele preâmbulo técnico, né, que eu vou fazer um comentário pontual, mas é muito interessante aqui que pelo menos a gente consiga ler, né, esse quadro, e de novo, né, tem aqui o cuidado de estar em português, e de alguma forma absorver essa técnica de exame. Né? Como é que a gente rastreia um fígado em geral? A gente faz aqueles leques. Né? Então, faço o subcostal, vejo as vezes hepáticas, né? Vejo para cima, vejo para baixo, vejo o lobo esquerdo, vejo o lobo direito. Em geral, é isso que a gente faz. Né? Então, de alguma forma, se você tiver na cabeça a divisão segmentar, ou no mínimo lobar, já te ajuda. Né? Então, vamos fazer sistematicamente. Vamos olhar o lobo esquerdo. Vamos olhar ele até o fim junto do hipocôndrio esquerdo. Né? Frequentemente, ele abraça o baço ali, tem uma pontinha. É um ponto sempre comum de comer bola, a pontinha do lobo esquerdo, mesmo em toma e ressonância. Né? Você esquece de olhar ele para o lado esquerdo. Tá? Às vezes eu estou olhando no ultrassom, os pacientes que eu atendo ali, eu vou conversando ao longo do exame, né? Eles são curiosos, e aí eles têm uma tela, né? Eles vão olhando a tela concomitantemente. E aí eu vou fazendo o exame, aí eu faço o lobo esquerdo, aí eu vou lá para o outro lado, né? Próximo, na janela que seria do baço, para tentar ver um pouquinho do lobo esquerdo, e aí os pacientes falam, doutor, mas aí o fígado é aí do lado esquerdo? Né? Interessante, porque tem até essa percepção, né, que a maioria do tecido hepático está do lado direito, mas ele às vezes abraça até o baço e até faz pseudolesão. Então, uma primeira ideia, e para a gente que tem formação de radiologia, é muito interessante fazer um ultrassom com a cabeça de quem faz toma e ressonância. Certo? Se você observar todas as variações anatômicas que tem do fígado, que é uma coisa sensacional, né, você entende melhor o teu ultrassom. Né? Então, rastrear de ponta a ponta, lobo esquerdo em separado lobo direito, e aí fica faltando sempre o caudado. Né? Se você olhar ele junto com o lobo esquerdo, ok, está lá, mas frequentemente você não tem consciência de que viu o caudado, né? Segmento 1. Então, é legal você olhar todos os segmentos. Outra forma, que seria um pouquinho mais cansativa, seria você olhar segmento a segmento, né? E contar, do 1 ao 8, certo? Será que eu vi todos os segmentos? Né? Teria uma outra forma. E essa forma que é descrita no artigo, que vai a partir de janelas, né? E usa critérios padronizados aqui, inclusive de documentação. Por que isso? Porque nos Estados Unidos é comum o exame ser realizado por tecnólogos. Né? Então, eventualmente, o profissional precisa uma sistematização diferente, porque ele não vai interpretar naquela hora, ele precisa documentar como ele fez o rastreamento. Tá?
Então, bem legal aqui parar para pensar em como rastrear o fígado em hepatopatias. Daí também tirar a classificação, né, que consta do nosso protocolo, da dificuldade de avaliação do parênquima hepático na dependência de atenuação, né? Basicamente, ele fala de esteatose hepática, né? E da sua graduação tradicional, né? O grau 1 você vê bem todas as estruturas, grau 2 você vê mais ou menos as estruturas posteriores, e grau 3 você não vê as estruturas posteriores, né? Diafragma e vasos periféricos. Então, basicamente é isso, mas aqui inclui também um fígado multinodular. Tá? E aí eu quero fazer também um comentário bem interessante, que também histórico, né? Em termos de ultrassom, em que a gente já quis classificar a cirrose como micro ou macronodular pelo ultrassom. Isso acabou não se concretizando, né? Era uma época que não tinha muita comunicação entre os colegas e tal. Isso acabou não acontecendo. De outra forma, se associou o fígado heterogêneo, né, que ele chamava de Corse, portanto, não necessariamente nodular, heterogêneo por nódulo ou por fibrose, há uma maior probabilidade de ter HCC. Isso também não se confirmou na prática. Tá? Então, você, hoje, olhando o Liradis ultrassonográfico, parece que está melhor, né? Você só classifica o padrão para dizer é mais fácil ou mais difícil ver lesão. Tá? Por outro lado, causa uma certa angústia no exame cotidiano, porque se você tem um fígado mais ou menos, né, um B, alguma dificuldade de ver, e você identifica um nódulo e ele é sublimiar, como é que faz? Né? O que é esse nódulo? O ultrassom, em teoria, ele vai ter uma sensibilidade superior à tomografia e ressonância para a detecção desses nódulos. Né? E aí você tem que se remeter à correlação anatomopatológica para entender melhor isso. E aí eu vou também dar uns exemplos da minha experiência aí que são muito interessantes. O que seria, na cabeça de vocês, um nódulo desse sublimiar menor que 1 centímetro visto no ultrassom? Então, se você, para quem estiver em casa, né, o pessoal aqui da sala está pensativo aqui, vamos dar um tempinho, mas já vou dar uma dica, né? Então, aqui a gente está falando, e às vezes a gente fala isso textualmente, em HCC e não HCC. Certo? Então, num primeiro momento, o que a gente está pensando do nódulo sublimiar? Não HCC, certo? Por lógica, né? Então, o HCC ele é classificado tradicionalmente a partir de um certo tamanho. Né? Então, ele não é HCC agora, mas o problema é qual é o risco desse nódulo virar o HCC, que é a história natural da doença. Né? E aí vou me remeter àqueles exemplos que eu dei, que eu comentei. Eu participei de uma banca de tese lá do HC, doutora Carmen, que fez um trabalho rastreando com ultrassom, né, os fígados pré-transplante. E depois esses fígados foram estudados, né, os explantes. Quer dizer, a peça cirúrgica foi fatiada de acordo com planos radiológicos, né, com correlação com tomografia e ressonância. A ultrassonografia identificou um monte de nódulo, né, que a tomografia e a ressonância, a rigor, não identificaram, certo? E esses nódulos, na maioria, eram nódulos de regeneração e nódulos displásicos, né? Já respondendo aqui, não dei a chance de vocês responderem, já dizendo. Então, nódulos de regeneração e nódulos displásicos, que a gente, no passado, também queria citar, né, como probabilidade diagnóstica. Só que tinha uma insegurança e tinha um critério que nos enganou ao longo de muitos anos, que eu vou explicitar também com um exemplo. A gente tinha uma tendência de chamar de HCC lá ainda nos primórdios, hein, quando começou os estudos dinâmicos. Qualquer nódulo hipervascular em paciente suspeito e não levava em conta o washout, né, ou o realce periférico. Então, com isso, você tinha uma série de falsos positivos, né, relevantes. Sequer o tamanho era considerado algumas vezes. Tá? Então, eu me lembro com clareza um paciente que eu atendi, fui fazer o controle, era médico e tinha uma hepatite viral. Não me recordo bem, provavelmente essa época era hepatite B. Né? Então, ele tinha uma hepatite B, não tinha cirrose, e num exame tomográfico, ele identificou um pequeno nódulo hipervascular, tá? Menor que 2 centímetros. E foi submetido à segmentectomia.
E veio, segundo ele, médico, nódulo de regeneração. Talvez fosse já displásico, né, de algum grau. Quer dizer, uma segmentectomia inadequada, né, desnecessária. Então houve um overdiagnosis, porque o critério era muito frágil. Uma das explicações para esse critério é porque, mais ou menos nesta época, também se começou a instituir as regras, as normas, né, para o transplante. E no Brasil isso tem força de lei, né? Então você tem que relatar de uma certa forma para que o Ministério da Saúde entenda que esse paciente é suscetível a transplante, né, candidato a transplante, e para isso tem formalidades, tem burocracia. Então a gente era obrigado a escrever no relatório que era HCC. E com isso muitos colegas escreviam HCC com certa liberalidade, né? Eu sempre tive um certo cuidado com isso, né? Aquelas regras habituais, né? Compatível no contexto, certo? Assim, dá uma certa abertura. Para você colocar HCC direto, você teria esse risco. O paciente ser submetido a uma segmentectomia, né? E depois vir um nódulo benigno. No mínimo, ele poderia ganhar tempo, né? Então, isso sempre foi uma coisa que me deixou um pouco preocupado. E com o advento do Liradis, isso se amenizou, né? A Isabela comentou uma coisa aqui interessante também, por isso que eu acho legal quando você ouve, né, uma apresentação como essa, ou tendo lido previamente o artigo, ou com alguma informação adicional, né? Você começa a colocar as coisas no lugar. Interessante você falar que o Liradis ultrassonográfico foi adotado em instituições americanas, né? Se não me engano, 7, não é isso? Aí você vai olhar os autores do artigo, são autores de instituições americanas, na média, né? Que talvez sejam aqueles que, né, aceitaram utilizar, talvez sejam, uma certa forma, uma descrição dessa experiência, né? Depois eu vou até tentar checar isso. Tem um autor australiano. De qualquer forma, também é interessante notar que o Liradis foi iniciativa de uma instituição americana. Não foi um consenso de congresso, não foi o RCNA, não foi nenhuma dessas situações. Foi uma instituição americana que propôs, e ela apresentou depois em congresso, e isso foi absorvido rapidamente, né? Depois foi encampado pelo ACR. Mas, curiosamente, não foi uma iniciativa do ACR. Tá? Então, legal assim você contextualizar isso aí. Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho de como interpretar as imagens no ultrassom, né? Que a Isabela aqui mostrou casos também bastante bons. Eu acho que talvez, não lembro, talvez você tenha omitido alguns, né? Assim, de memória, agora para exemplificar, eu vou comentar, você me fala. A primeira coisa, assim, que fica implícita, né, na sua apresentação, mas é bom a gente explicitar, principalmente para os R1s. Um hepatocarcinoma pode ser hipoecogênico, hiperecogênico ou isocogênico. Né? O isoecogênico é um problema, porque você vai ter que usar sinais indiretos para tentar detectar. O hiperecogênico confunde-se com outros tipos de lesão, particularmente a esteatose focal e o hemangioma, e eventualmente é de difícil diferenciação. Você também teria que fazer um estudo um pouquinho mais cuidadoso, né? Por prevalência, é mais comum hemangioma e esteatose focal, né? Mesmo nesse grupo de risco. Tá? Então, você poderia presumir, se ele for típico, tiver no segmento adequado, né? A gente, antes da reunião, comentava aqui do segmento 4, né? Para cisto, mas também no caso de esteatose focal. Quer dizer, você poderia presumir que fosse uma esteatose focal. De novo, com todo cuidado, né? Um aspecto que eu gosto muito de ressaltar para a esteatose focal, e eu relato isso sempre, né? É que você tenha, no hemangioma, ou mesmo no hepatocarcinoma, um aspecto esférico, né? É uma bolinha. Na esteatose focal, costuma ter margens retilíneas ou um formato mais geométrico, né? Angulado. Então é importante você saber se é nodular, bolinha ou não, tá? Esférico ou não esférico. Outra coisa que diferencia muito bem é um halo hipoecóico para lesões mais agressivas, do tipo HCC. Tá? Contrariamente, o hemangioma não tem halo e, ao contrário, tem reforço posterior. Né? Então, a gente vai resgatando um pouquinho a propedêutica adequada de um nódulo hepático. Uma coisa que é bacana também, que é, né, proveniente de discussões que são pouco abordadas na literatura, é a prevalência de hemangioma em cirrose. Já pensaram nisso?
Vocês acham que tem mais hemangioma ou menos hemangioma em paciente cirrótico? Ideia? Igual é um bom palpite. Igual é um bom palpite. Não maior. Não maior, porque não teria um mecanismo fisiopatológico para explicar mais. Mas há uma observação empírica de que talvez tenha menos. Se você pensar um pouquinho na história natural aí do hemangioma, né? Talvez ele seja submetido a algum efeito hormonal feminino. Ele é mais comum em mulheres. Tá? Então, se você considerar faixas etárias e tal, você tem essas prevalências diferentes, que não tem muito a ver, né, com o fato da cirrose, mas tem a ver com o fato da instalação da cirrose. Então, ele pode diferir de homens para mulheres e pode também, de alguma forma, estar com seu crescimento restrito pelo aspecto da fibrose hepática, né? É um fígado endurecido. Certo? Eu perguntei isso para a colega que fez os explantes e ela não contou hemangioma, eles só contaram os nódulos relativos à fisiopatologia do HCC. Então, de alguma forma, isso fica no ar. Tá? A minha observação empírica é que isso é provável, isso é possível que aconteça, que tenha menos hemangioma em paciente com cirrose, ou que a gente veja menos hemangioma, né? Paciente com cirrose. Aí vai uma crítica a um estilo mais recente aí de relatar, que eu até uso, né? Mas para quem está começando isso pode não ser muito bom. É de uso corrente agora, no serviço aí de vanguarda, descrever com um mínimo de palavras, né? Então, nódulo compatível com hemangioma, numa toma, numa ressonância. Então, você não está descrevendo ele com detalhes. Né? Você está presumindo que a outra pessoa saiba ou que aqueles sinais estejam presentes. Tá? Principalmente para quem inicia, isso é perigoso, né? Você tem que pensar em quais sinais você está utilizando para dizer que é hemangioma. É só porque é um nódulo com hipersinal em T2, já é hemangioma? Não tem realce, né, típico, e aí vai. Então, um pouquinho de cuidado com frases prontas. Né? Então, nesse sentido, você voltar um pouquinho para a propedêutica mais caprichada é legal. Então, como a gente dizia, o nódulo isoecogênico é aquele que precisa de fatores secundários, né? Entre eles, a trombose de porta que você citou. Né? É muito comum paciente com hepatopatia, ele está estável clinicamente, de repente ele descompensa. Né? E os clínicos descrevem assim, descompensou em ascite, descompensou em encefalopatia. Tá? Eu vi vários casos assim, que o exame vem para a gente, às vezes na urgência, né? E você vai ver o que aconteceu. Esse paciente que estava estável teve trombose de porta oclusiva. Né? Parte tumoral, eventualmente, mas parte não tumoral, o que causa essa descompensação clínica. Então, é muito importante procurar trombose de porta em um paciente com cirrose. Né? Seja para estabelecer esse risco de HCC em associação, seja para estadiar clinicamente esse doente. Nós vimos também, acho que ano passado, um caso em que o colega escrevia a tomografia, eu estava olhando junto o exame, né? E de repente a gente viu uma trombose de porta. Tá? Mas ela já era conhecida, então de alguma forma não chamou tanto atenção. Isso era uma tomografia. Aí a gente olhando com cuidado, né? Porque um assunto remete ao outro, né? Trombose de porta remete a HCC. A gente olhou de novo e falou assim, olha, a trombose está associada com HCC, tem que procurar de novo. O que a gente procura no HCC? De novo, no caso, né? Isso, fase arterial, nódulo hipervascular, certo? Fomos lá, fase arterial, nada. Aconteceu aqui, tem uma trombose e não tem HCC. Se ia olhar com cuidado, você tem um fígado todo heterogêneo, com distorção vascular, né, que caracterizava o hepatocarcinoma difuso. O hepatocarcinoma difuso não é nodular e não tem realce arterial precoce. Tá? Pegadinha boa para radiologista. E por que chamava atenção esse caso aí? Alfa-feto estourada. Né? Alguma coisa tem em algum lugar. Né? Então você tem que, às vezes, pensar fora da caixinha. Aí, né? Então a trombose de porta é muito importante, seja ela tumoral ou não. Em relação a citei alfa-fetoproteína, isso é um pouco polêmico, entre outras coisas o valor de corte. Né? Então que valor de corte cada instituição vai usar? Se você usar um valor de corte muito baixo, você tem muito falso positivo. Né? Se você usar muito alto, o contrário
Se tem muito falso negativo. Aqui na escola se usa, o grupo de hepatologia usa Fafeto, não sei qual o valor, rastreamento ultrassonográfico e ou tomografia e ressonância, dependendo do algoritmo. Vou citar também a dificuldade, né, na prática aqui do ultrassonografista raiz, que eu vi um caso também essa semana, e vou até citar aí o residente que fez, porque fez corretamente, né? O Henrique fez o exame, e só para dizer que tem essas dificuldades práticas. Se o colega pediu o rastreamento daquela forma, né, que a Isabela mostrou com formulário e tal, você supõe que está fazendo apenas o rastreamento de nódulo. Mas é frequente que os colegas peçam Doppler junto. Aí já são 2 exames, né, de uma extensão grande. Às vezes pede o exame de abdômen total com Doppler, né? E aí você vai ficar 1 hora na sala se for fazer um exame decente. Esse paciente tinha circulação colateral, o Doppler estava muito bem feito, e tinha uma descrição de fígado, né, que não tinha lesão focal, que de fato se confirmou na ressonância magnética, então ultrassom muito bem feito aí. Prática da veia porta, das colaterais, e mais um rastreio do fígado, um fígado difícil de ver, você vai diminuindo a chance de, né, ter um exame de rigor. Tá? Então, no mundo ideal, você faria rastreamento separado do exame em rotina. Apenas do fígado, né? Despendesse o tempo apenas para o fígado. Conhecendo a doença de base. Conhecendo exames anteriores, que o artigo refere isso, né? Você teria que ter, na medida do possível, conhecimento de exames prévios. E também o Doppler com uma função específica, que a gente está lá no setor, né? Tem lá a medida da velocidade de fluxo da veia porta. Nenhum algoritmo prático, né, utiliza a velocidade como fator de um critério útil. Né? Quando altera a velocidade, já tem uma hipertensão portal ali muito marcada. Né? Então a gente perde tempo em critérios que não são úteis. Isso é um fato. Né? Então quem for fazer ultrassom vai ter que carregar esse peso aí, não tem outro jeito. Se o colega pediu, você vai ter que fazer. Né? Então faça com um grau de priorização de acordo com a indicação que você entender melhor. Nesse caso, eu faria o que não são úteis. Isso é um fato. Né? Então, quem for fazer ultrassom vai ter que carregar esse peso aí, não tem outro jeito. Se o colega pediu, você vai ter que fazer. Né? Então, faça com um grau de priorização de acordo com a indicação que você entender melhor. Nesse caso, eu faria o rastreamento do nódulo, né? com bastante rigor, e um Doppler um pouco mais abreviado, logicamente que depende do seu treinamento, né, do seu skill em fazer. Mas, só comentando, o exame nosso aqui, ultrassonográfico muito bem feito. E bateu com a ressonância, né? É difícil falar que não tem nódulo, né? Muita responsabilidade, tá? Porque depois você tem, como diziam os residentes aqui, tem o gabarito, né? Ressonância está lá no mesmo dia, às vezes, tá bom? Muito bom. Então, também, para finalizar, comentar desse protocolo, eu até vou perguntar para a Isabela como é que ela acha que está acontecendo isso, que a gente comentou aqui no preâmbulo. Foi aí de iniciativa dos nossos grupos, particularmente da reunião do transplante, né, levantar essa ideia de fazer o rastreamento por ultrassom aqui na escola. Né? E aí o professor Giuseppe entendeu que essa era uma ideia boa, inclusive para fazer um trabalho de monografia. Rafael abraçou essa ideia aí e deu continuidade depois da monografia. Né? Então, eu tenho umas dúvidas aqui para ver se a Isabela tira para a gente. Será que isso está acontecendo no grupo de transplante, né? Esse pedido específico está funcionando? Né? Primeira pergunta. Vocês têm acompanhado, né? Reunião de transplante? Como assim? Desculpa. Eles têm pedido, eles estão contentes com o nosso exame de rastreamento? Ou isso foi só aquele momento assim de monografia? Então, não estou tendo muito feedback assim, porque não está tendo a reunião em si, mas eles tinham, pelos resultados apresentados, eles estavam satisfeitos, assim, porque aumentou a taxa de detecção de nódulo, né, comparado com o que a gente fazia normalmente sem o protocolo direcionado. Então, eles estavam, sim, satisfeitos e preocupados com, na verdade, os exames que são feitos sem o protocolo. Exato. Bem colocado. Porque aí, né, reforça o que a gente falou. O certo seria pedir pontualmente para um objetivo. Eu disse isso porque, comentava com a Isabela, eu tenho a sensação de que, de uma forma geral, os hepatologistas se queixam muito da ausência do protocolo e da qualidade.
Uma vez que a gente está oferecendo, a gente tem que deixar isso claro para todos os residentes, né? Que estamos fazendo, então abre-se a ficha diferente, realiza-se o exame um pouco diferente, uma metodologia mais rigorosa, e aí a gente precisaria medir resultado, né? Que aqui não é difícil, quer dizer, você vai ter exames confirmatórios, né? Tomografia e ressonância. Então é uma ideia interessante de realizar. Você acha que a gente tem um treinamento adequado aqui para fazer? Então, eu sei que nos anos anteriores os fellows tiveram um treinamento adequado, né? Só que esse ano a gente não teve ainda para fazer direitinho o protocolo LIHADS. Então, tá faltando isso aí. Isso. Então, assim, né, que sairmos aí desse momento de quarentena forçada, talvez a gente possa retomar, porque isso precisa se manter vivo, né? Se não mantiver um nível de qualidade que o clínico entenda suficiente, o protocolo morre. Ele não pede mais. E aqui, né, para quem é novo na casa é interessante, nós temos uma disponibilidade de tomografia relativamente alta, né? E mesmo de ressonância de abdômen. Então ele apela, ele pede tudo para ver o que sai antes, né? E na medida que fosse possível a gente fazer um rastreamento de ultrassom para evitar a tomografia desnecessária, seria bem bacana, né? Tanto na exposição, quanto no custo, quanto no risco, né? Mas isso ainda não temos. Então a gente tem como uma opção de rastreamento, né? E aí a gente tem que olhar os subgrupos que a gente vai utilizar para fazer isso de forma bem consistente. Uma última coisa que eu vou comentar, e essa é mais básica, mas para vocês talvez seja oportuno comentar, é muito interessante como o critério de uso desses algoritmos, vamos chamar assim, né? Que são, na verdade, um pouco mais abrangentes que isso, né? Trata da terminologia, da sugestão de exames complementares ou até da conduta final, né? Como que isso é utilizado em várias áreas aí da anatomia. Começou com o BIHADS, que, salvo engano aí, até a última vez que eu sei, estava na 5ª edição, se não é 5ª, é 6ª, certo? Então, teve modificações no meio do caminho, e a mais conhecida, né? A partir do momento que existe o BIHADS, muitos ginecologistas pedem o exame da tireoide, né? Como rotina. E aí, alguns entendem o TIRADS da mesma forma que o BIHADS, porque a numeração é idêntica, né? E começam a tomar a conduta sem o rigor de ter lido o protocolo. Uma das coisas que o TIRADS tem, que o BIHADS não tem, é que o TIRADS não volta para trás a classificação. Uma vez 4, é sempre 4, né? Por fatores inerentes aos tumores de tireoide. O BIHADS volta para trás, certo? Você fez o segmento, era BIHADS 3, volta para 2, né? Depender do tempo, 2 ou 3 anos, volta para 2. Aqui você teria essa chance de voltar, certo? Então você faz o follow-up ou faz o exame confirmatório e você então pode retroagir. Tem aquela outra colocação que você fez, que é uma classificação única para o paciente, né? Então você pega o mais grave e se você tem que fazer a distinção entre um e outro, né, o desempate, que eles chamam aqui, você vai para o maior, certo? Então, isso não tem em outras classificações semelhantes, né? Então, isso é um fator de confusão para quem recebe o resultado, tá? E, nesse sentido também, alertar para vocês que estão num ambiente mais sofisticado aqui de conhecimento, que nem todo mundo sequer conhece a classificação LIHADS, tá? Eu comecei a fazer no serviço que eu trabalho no privado, e aí os colegas perguntam assim, né, uns para os outros, você está usando? É para usar? Eu não uso ainda, né? Assim, até o ano passado isso estava desta forma, né? Quando tem os critérios todos, eu tenho utilizado, certo? E aí, quando eu utilizo o LIHADS, eu evito a terminologia anatopatológica, porque está embutido ali, né? É justamente para nos proteger disso, tá? E aí eu dou um LIHADS de HCC e a colega me contacta porque ela queria saber se tinha HCC. Hepatologista, certo? Então, mesmo entre os hepatologistas, isso não é ainda rotina, né? Aqui no Brasil, estou falando do ano passado, tá? Isso aos poucos vai se colocando aí de uma forma mais concreta. E também no ambiente acadêmico como o nosso, a gente tem que pensar que isso não é perfeito, certo? Haverá diferença interobservador em alguns casos. E nesses casos deveria ter alguma forma de desempate, né? Tratar com menos dureza esses casos, né? Porque se vai para um ambiente mais judicializado, isso vira um problema, tá? Então, quando vocês forem relatar,
sempre pensar em relatar com um pouco de cuidado, né? Estabelecer um padrão para vocês, um estilo, enfim, mas procurar fazer com cuidado, porque imaginando que eventualmente um hepatologista não tenha uma tradução automática de um LIHATS, né? E que exija que você descreva de outra forma, né? Isso é mais ou menos usual aí no nosso meio, porque os nossos médicos têm formação heterogênea, né? Então também não é uma crítica aos hepatologistas de forma alguma, né? A maioria tem alcance de estar atualizado, mas eventualmente alguns não estão familiarizados. Bom, acho que diante do horário aqui, né? Mesmo pessoal que está em casa, alguém tem alguma pergunta? Temos uma pergunta, por favor. Uhum. Excelente pergunta. Sim, não, excelente pergunta. Eu até tinha separado esse olhar aqui, né, em comparação com outras coisas. É uma coisa que falta no ultrassom, né? Então, essa classificação de dificuldade é um acréscimo muito interessante, que é uma visão americana, né, mais pragmática. Existe na literatura geral de ultrassom, e para nós passa despercebido, né, essa ideia de falha técnica, por exemplo, né? Uma coisa que a gente está revisando é o Doppler de artéria renal. A falha técnica de Doppler de artéria renal, ou seja, não ver a artéria renal, gira em torno de 10%, tá? Em todos os centros, né? Por biotipo, por uma série de questões. Então, está implícito que você não vai conseguir ver em 10%. Aqui no Brasil, a gente toma isso de um jeito até invertido, né? Já que eu não vejo 10%, tudo bem se eu não olhar nunca, né? Então, eu nem procuro. E aí o exame vai caindo a qualidade, né? De forma que a gente conhece por aí. Muito bem. Então, certamente não está previsto nesse algoritmo, mas é uma ótima ideia. Agora, eu acho que precisa de outros fatores de risco adicionais, né? Que ele se encaixe direitinho nos fatores de risco, por exemplo, né, hepatite B, a cirrose, etc., e estabelecer a periodicidade. Esse é um problema, porque se você souber a história natural da doença, né, você consegue propor que se faça exames com certa periodicidade. Uma outra coisa que a gente olha com um filtro diferente aqui no nosso serviço, né? A gente acha que pode fazer toma e ressonância para todo mundo, né? Isso na Europa não é uma verdade, tá? Vou até fazer uma citação aqui de última hora, que é bacana. Se vocês olharem aí nos e-mails, né, um alerta ali do RSNA, um artigo do professor Gilberto, né, lá do Einstein, fazendo um relato de pneumonia viral por Covid em ressonância magnética. Tá? Assim, a imagem faz uma correlação perfeita com a tomografia, né? Para a gente que faz ressonância, legal, né? Porque você não vê pulmão direito, mas num caso extenso você está vendo, vale a pena chamar a atenção. Mas que país que faz ressonância magnética, né, em tantos pacientes que você vai ver um achado incidental? É raro, é bem raro. Pode ser que ele tivesse uma miocardite, algum processo cardíaco foi fazer a ressonância, não sei exatamente o contexto exato, porque eu vi isso ontem no e-mail, até recomendo que vocês leiam aí com detalhe, um relato de caso, né? Mas a gente tem um acesso, principalmente em instituição acadêmica, um pouco diferenciado. Uma coisa que não sei se você já viu, a gente tem aqui um protocolo de fazer colangiorressonância para a maioria das coledocolitíases, né? Na urgência ou fora. Isso está muito fora de ser protocolo de qualquer serviço. Nós temos aqui linha de pesquisa e temos uma certa facilidade de fazer, né, por questão de equipamento. Mas isso não deve ser adotado como rotina aí fora, né? Não há essa disponibilidade. E aí, de novo, né, vai acontecendo uma cascata de problemas. Às vezes a qualidade da colangiorressonância também não é adequada para você dar a resposta. E aí você fica com um pepino, né? Você fica com o exame que é fim de linha, você tem que definir e o exame não tem a qualidade adequada, né? Você volta para o ultrassom, quer dizer, umas coisas meio estranhas. Então não tem uma resposta objetiva para te dar, mas o raciocínio é perfeito. Quer dizer, se você tivesse um caso difícil de avaliar, né, uma esteatose grau 3, um tipo C, portanto, né, você deveria
descontinuar o rastreamento por ultrassom, não é? E propor outro tipo de modalidade de imagem que se adequasse aí ao estádio do paciente. Excelente. Vou registrar aqui uma observação do Abrão, que parabenizou pela aula. Você não enxerga o chat aí, né? E outra coisa que me causa aqui também algum espanto, que, né, todo mundo se manifesta aqui de alguma forma, né, no começo, no fim, mas tem pouca manifestação no meio. Não sei se as pessoas entendem que a gente não está lendo. Eu assisti uma palestra esses dias de uma professora relacionada aí a design educacional, que foi proposto aí para a gente acompanhar, né, visto que nós vamos utilizar essas ferramentas. E ela dizia que ela não sente falta de interação com as pessoas, inclusive porque ela fica acompanhando o chat. Então, você teria uma pergunta ali que ela foi feita no meio da apresentação e a gente pode, ao final aqui, explicitar, ou até no meio, né? Por que não? E sinto um certo pudor aqui das pessoas de participarem pelo chat, né? Então, estimulo aqui quem quiser fazer observações, né? Principalmente essas elogiosas aqui do Abrão, vem bem de bom gosto aqui ser colocadas. Eu comentei com algumas pessoas, numa reunião passada aí, nós participamos de uma outra reunião da Sociedade Paulista de Radiologia, em que os palestrantes eram americanos, né? Também falavam de ensino. E aí a primeira pergunta deles para o público, né? Todos nós lá, das principais universidades, quem é que tem Twitter? Né? Nós vamos aqui fazer uma interação por Twitter. E uma pessoa só da plateia inteira tinha Twitter. Né? Então eles estão acostumados com isso, né? Fazem essa interação em plateias que nem são tão jovens assim, e a gente precisa aprender a usar. Né? Então, muito bom. Alguma outra pergunta? Então, não havendo mais pergunta, parabenizar aqui a Isabela pela excelente preparação, foi, né, bem concisa, bem objetiva. Podem olhar de novo, porque ele vai ficar disponível. Né? Vale a pena olhar, e vale a pena olhar de vários ângulos, né? Como protocolo, como ultrassonografista, para aprimorar a sua visão clínica. Então, tem vários desdobramentos aqui esse artigo, que pelo fato de ter sido bem compilado, né, vale a pena ser revisto. Tá bom? Então, bom dia para todos aqui da sala e à distância. Tchau, tchau.